com essa quarentena toda, essa pandemia louca. E aqui nós estamos novamente aqui na família da Giartes, nós professoras fazendo novas lives para que vocês possam, né, curtir dentro da sua casa e conseguir fazer inclusive dentro da sua casa, tá? Hoje nós temos uma peça muito legal que é uma caixa que a gente chamou de Patina Green, tá? Porque ela está todo num efeito dos tons verdes, os tons esverdeados, tá? Então ela é bem simples de ser feita, ela só tem muitos passos, mas aí a gente fez todo um esqueminha para você pensando em facilitar o raciocínio, a visualização do trabalho para você, tá? Tenho certeza que se você prestar atenção no passo a passo e as orientações, você vai conseguir fazer com bastante facilidade, tá? Porque não é pincelada, é técnica. E em cima disso a gente vai estar passando para você todos os pulinhos dos gatos para vocês, tá bom? Bem, nós vamos começar assim, falando um pouco, olha, sobre as etapas do trabalho. Inclusive aqui, olha, a gente tem a cartela de cores, até nós fotografamos as placas e vamos colocar junto da peça depois na live, para vocês saberem como que foi trabalhado e quais são as cores que você pode fazer nesta Patina Green, porque o green em inglês, né, significa verde, do azinhavre, lembra daquelas pátinas do tempo? Então a leitura é exatamente isso. Então a gente usou o porcelana, nós usamos o bege areia, porque olha como ele é bem mais amarelecido. Depois a gente fez num tom mais alecrim, que ele é um tom nude, olha, ele entra para o tom nude. Aqui eu pus até em destaque porque não dava para escrever e não ia aparecer a letra, né? Mas é o verde oliva, notem que ele é um verde folha, mas ele é da cartela dos tons terrosos. Isso é muito bom para nós que vamos fazer pátinas, tá? E o branco, sempre branco, porque ele não é considerado uma cor, ele neutraliza todas as outras, né? Mas ele está muito próximo da família da porcelana, tá vendo? E aqui na placa, olha que legal, gente. Nós pensamos com muito carinho todo o passo a passo desta caixa aqui que você vai fazer comigo, tá? Então nós temos aqui a aplicação da goma laca indiana, depois um fundo liso na cor porcelana, depois eu vou fazer o esponjado com vocês, para vocês verem como fica esse esponjado. Aí tem as listras, que é tudo com estêncil, tem o estêncil em relevo, tá vendo? E depois o estêncil patinado, olha, eu vou aproximar bem para vocês verem todo passo a passo. E nós fotografamos também essa placa para facilitar para você visualizar as etapas. Então, você viu? Ele é um trabalho, vamos dizer assim, que não tem dificuldade técnica. Ele só tem muitas etapas de trabalho. Mas você vai conseguir, tenho certeza, desenvolver com bastante desenvoltura e facilidade, tá? Em contrapartida, nós fizemos até uma brincadeira aí, pegamos 2 sabonetes. E aí a gente fez até uma pintura para remeter ao estilo, ou de repente se você quer dar de presente os sabonetes, né? Depois você pode fazer uma ambiência aqui para colocar os sabonetes dentro da caixa, mas eles também estão no mesmo padrão tonal, tá vendo? Das cores que a gente tem, ó. Olha o bege areia aqui, ó, tá vendo? Olha o branco. O rosa ele combina mais por causa dos rosas do decopage e assim por diante, tá? Então é muito importante você aprender as dicas de como compor as cores. Então aqui, olha, quando a gente fala Patina Green, eu estou fazendo uma monocromia, sério. Eu estou trabalhando em tons de verde. E nada melhor do que ter um resultado lindo desse, olha, tá vendo? Fica rico. Você pega o ângulo da peça, olha, você faz as etapas, né, o passo a passo, põe uma placa, olha, tudo com relevo, tudo com esponjado, que eu vou ensinar para vocês todinho, tá? O fundo dela é um fundo claro, olha, um bege areia, os pezinhos são de resina, patinados também na Patina Green, lembra? Verde. Ana, eu posso fazer, eu não gosto de verde, eu posso fazer em outras cores? Pode, o importante é você trabalhar na família dos tons, tons rosados, tons azulados, tá bom? E assim por diante. Vamos trabalhar? Bom, a primeira etapa nossa vai ser a tampa, tá? E aqui, inclusive, eu fiz até uma outra caixa para acompanhar todo o passo a passo para vocês, certo?
Então, vamos lá, eu acho que eu vou começar pelo fundo, viu, Gi? Então, vamos pôr aqui a caixa. Então, imagina que a gente já deu uma demão de goma laca indiana. Lembra que a nossa seladora de origem animal, o que ela faz? Ela fecha os poros da madeira, do MDF, e com isso você consegue desenvolver a próxima etapa. Então, olha, já está com goma laca, inclusive, olha, ela era áspera, a gente calafetou aqui com F12. Então, quem quiser, vai lá no YouTube da Giarts, olha como que a gente faz o processo de calafetar a madeira. E aqui, olha, eu vou dar um fundo já, uma demão de porcelana. Pós o quê? Goma laca, olha a placa. Olha a etapa do trabalho, tá vendo? Passa goma laca e depois lixa, né, Ana? Isso, exatamente. Lixa com uma lixa 400, né? Nas partes ásperas pode ser até uma lixa 220 e depois você finaliza, né, com a 400, deixando a peça bem lisinha, bem bonitinha. Tá vendo? Então aqui a gente já fez isso, eu vou chegar com a minha toalhinha úmida. Pessoal assistindo bastante aqui a gente. Ai, que legal. Tá, dando boa tarde pra gente. Que bacana. Vamos compartilhar aí, né, a nossa live. Quem estiver assistindo, ajude a compartilhar os vídeos. Não só esse, como as outras lives também. Entre nos nossos canais do YouTube, Facebook, Instagram, da Giarts e Ana Galgani. Isso aí. E vamos aprender bastante com a mestra. Ótimo. Com todos nós aqui. Então, olha, já tá com o fundo, né? Aqui ele tá até com o fundo mais fechado. Você pode dar até de uma ou duas demãos, certo? Eu vou aumentar aqui a demão para você ver que ele fica bem na cor de porcelana. Esta técnica é um fundo que você trabalha do claro para o escuro, não é o fundo escuro para o claro, tá? Então aqui, olha, a gente já adiantou um passo para vocês. Vou novamente passar, né, o aquecedor para fazer a secagem, acelerar o processo da secagem. E como a gente fala, né, é muito importante para vocês estarem conosco em todas as lives, né? É tão gostoso, não é, Gi? A gente fica feliz porque as alunas vêm. Eu considero todos vocês como alunas. Porque vocês vêm e falam, eu fiz o passo a passo do Ferrugem, que foi um sucesso, né? A live. Foi super legal e, nossa, é uma satisfação muito grande tê-los aqui sempre. Tá bom? Nós já temos quase 3.000 visualizações no vídeo do efeito da página Ferrugem. Uau, gente. Bom, aí o que nós vamos fazer? O esponjado. Gente, eu até coloquei aqui para vocês visualizarem, isso também está fotografado. Porcelana mais. Bege areia um pouco, verde alecrim um pouco. Sabe aquela esponja verde e amarela? Lembra que eu ensinei vocês a fazerem os beliscões? Lembra? Isso aqui tá na página Ferrugem, né? Exato. Que você ensinou a fazer tanto nessa esponja quanto na outra esponjinha. Isso mesmo, aquela toda furadinha, que também pode ser usada nesse caso, tá? Então, o que eu fiz aqui, gente? Olha, eu tirei bastante, ela era bem grossinha e ela ficou, olha, toda irregular. É isso que você tem que fazer, ó, deixar buraquinhos, porque são esses buraquinhos que vão criar o efeito. Ela já está umedecida, então o ideal é você umedecer, tirar o excesso num pano. Veja, eu vou pegar aqui um pouco da porcelana, um pouquinho do bege areia e um pouquinho do verde, ó, certo? Eu faço uma misturinha, venho aqui e carimbo. Olha, lembra que carimba e gira, carimba e gira, carimba e gira. Só que isso em alta velocidade, até eu faço assim, olha, eu dobro. Em alta velocidade você não vê quase o meu movimento de girar na mão, né? No ar. Mas eu vou fazendo as batidinhas, olha, e dando o matizado que eu preciso do fundo, que é esse fundo aqui, olha, esponjado, tá vendo? Olha como ele fica bonito, gente. Tá vendo? Então, depois do passo do fundo da porcelana, vai vir o esponjado, certo? E eu vou fechando aqui, olha, girando a mão, girando, e vai batendo e vou carimbando, deixando o rastro de cor, tá? Só que eu quero um fundo esponjado, claro, não é um fundo esponjado muito verde, tá?
porque eu preciso da cor clarinha embaixo para depois fazer o próximo passo. Aí, esta parte aqui, a dobrinha, geralmente ela fica mesmo difícil de você acertar com a esponja. Então, o que eu faço? Eu pego um pincel, olha, redondão, tem lá na lista de material para você ver, faço esse movimento aqui, olha, só para alinhar um pouco a cor esverdeada bem na base da caixa, e ela já está prontinha para o próximo passo, que seria a secagem, certo? Ok? Pessoal aqui perguntando onde que está o vídeo da Pátina Ferrugem. Está disponível no nosso canal do YouTube, Giartes Artesanatos, ou no canal da Ana, que é a Ana Galgani. Também, se você rolar a tela para baixo daí da nossa página no Facebook, tá na live da semana passada que está salva aí na nossa timeline também. Verdade. No nosso Instagram também tem esse vídeo, tanto no meu, da Giartes, quanto da Ana Galgani também. Isso mesmo. O pessoal tá de longe assistindo, ó, tem Rio Grande do Sul, Minas, tem bastante gente nos assistindo de longe. Que bacana, né? Chegar no Brasil todo, né, Ana? Sejam muito bem-vindos, viu? Prazer em estar com vocês aqui. A Fátima disse que fez a Pátina Ferrugem, disse que ficou linda. Que legal, fico feliz, mas posta pra gente ver, né? Posta, marca Giartes, marca a Ana Galgani, isso mesmo. tanto no Facebook quanto no Instagram, pra gente ver o efeito, né? Ver o resultado, é muito legal. Valeu. Gente, agora o próximo passo pós-esponjado é o listra. O stencil listrado, tá vendo? Esse stencil listrado, como que eu vou fazer? Olha, eu falo sempre às minhas alunas, mais verde alecrim para uma pitadinha do verde oliva. Mais, que significa que eu tenho que ter muito mais cor verde alecrim do que o verde oliva. E o pincel é o pincel redondo, o redondão. Então, como que eu vou fazer aqui? Olha, eu coloquei o stencil aqui numa parte da caixa, porque ele não pega inteiro. E aí eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou misturar um pouco do verde oliva, mas com mais verde alecrim. Vou pegar aqui, olha, faço assim e faço essa pincelada aqui, olha. Se você quiser, você pode usar também, sabe aqueles pituás, gente? Pode ser o pincel redondo, como pode ser o pituá, olha, tá até aqui. Tá vendo? Olha, ele é bem redondinho. Então, você vem aqui, olha, também. Olha, mais verde oliva e só uma pitadinha do verde. Aliás, verde alecrim e só uma pitadinha do verde oliva. E eu esfrego, olha, rapidinho. Paraná. E eu tenho que deixar um efeito meio estonado, meio envelhecido. Eu não tenho que deixar as listras muito aparentes, não, tá? Inclusive eu faço assim, eu passo, e é comum a gente deixar mais carregada a listra. Eu até passo um lencinho úmido assim, olha, e deixo ele meio falhadinho, certo? E aqui, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar o stencil na listra, olha, então eu tenho todas essas listras, certo? Eu não vou pôr aqui do lado, eu venho aqui, olha, encaixo já uma listra como se eu já tivesse sendo feito, né? E venho aqui de novo, olha, e pincelo para marcar de novo o listrado. Desculpa, Gi, bati no seu celular aí. Olha, de novo eu venho com o lencinho úmido, olha, eu pressiono para tirar mesmo aquele excesso e dar o efeito que a gente chama tanto de estonado, tá? Olha lá, vem aqui. De novo, vou repetir esse... Ó, importante também você deixar sempre o stencil bem coladinho na superfície, porque às vezes a gente não tem muita prática e na prática você pode se perder e levantar e o pincel entra por baixo e pode ocasionar falhas no seu trabalho. Olha, de novo, eu venho... Esses são aqueles lencinhos úmidos para bebê, sabe, que a gente usa para limpeza do bumbum do bebê? Aqui eu achei que ficou de menos, eu vou pôr mais, só para estar dando uma igualada. Perfeito. O que eu vou fazer? Olha, com o próprio pincel redondo, eu já venho
Também, olha, com a própria cromia que eu fiz das listras, eu já puxo um pouco ele aqui embaixo, ó. E faço, ó, movimento circular, 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 só para integrar um pouco as listras com a parte de baixo, certo? Feito, olha, eu já cheguei nesse passo, olha que legal. Então, goma laca indiana, fundo porcelana, esponjado bege areia, listras. Agora nós vamos para o próximo passo, que é o relevo de stencil, certo? E o relevo de stencil, ele é muito legal de ser feito também. Só tem os pulinhos dos gatos aí pra gente estar passando, né? Vai ter um monte de gatinho. Olha lá. Olha só, Ana. Pessoal do interior do Paraná, Florianópolis, Jundiaí, Legal. Belo Horizonte. Nossa, que alegria, gente. Não acredito. Rio de Janeiro. Que felicidade, viu? A gente fica muito feliz, porque a gente nunca fez live, né, Gi? A gente está começando agora todos esses passos. Então, para nós, olha, é uma alegria imensa tê-los aqui. Espero que vocês gostem dessa nossa live, que a gente faz com muito amor, com muito carinho para todos vocês. A Marta, ó, didática maravilhosa. Ela disse que adora suas lives, que não tem como não aprender com você. Que legal, eu penso sempre no aluno, você pode ter certeza, tá? Gente, o próximo passo agora é, sabe o quê? A fazer essa textura que já tá seca aqui, olha. Tá vendo? Então lembra, eu fiz as listras, agora eu vou fazer o stencil. Esses stencils, inclusive, gente, tá tudo anotadinho lá. A gente já tem todos os códigos para você comprar o kit certinho para fazer essa técnica, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu alinhei, olha, o stencil bem à borda de cima da caixa, tá? Porque o meu relevo, ele tem que estar aqui, ó, na altura de cima, não na de baixo, certo? E aí eu vou pegar a pasta para modelagem, que é essa daqui, ó, da Curfix, tá? E vou pegar uma espátulazinha e vou pressionar, olha, levemente. Você só tem que tomar cuidado, gente. Assim, ó, pressiona para baixo, mas não esfrega muito. Mão leve, delicada, suave. Vai, olha, como se você tivesse, para quem é mulher, né, confeitando um bolo. Lembra aquela cobertura que a gente faz de glacê? A pasta para modelagem é igualzinho, igualzinho, viu? Então, olha, põe um pouquinho para cá, prestando muita atenção em não deixar falhas, tá? Esse processo, inclusive, é um processo que leva tempo para você fazer. Por quê? Eu consigo fazer até os 4 lados, mas tem gente que não tem muita habilidade, então o ideal é que você faça um lado, seque, faça o outro, seque, até você completar o circuito da caixa. E quando você for tirar o stencil, que tem relevo ou pasta para modelagem, olha como que você tem que tirar, ó, segura bem firme e puxa para cima. E aí você vai ter, então, todo o relevo. E se borra, o que a gente faz, Ana? Ou você tira tudo e recomeça, ou você vem com um pincelzinho filete, ou até, olha, até com a espátula mesmo, às vezes dá para tirar os excessozinhos que possam, né, ficar desconfortável. Mas como a gente vai trabalhar com uma pátina posterior, isso também vai se diluir bastante, viu, gente? Não se preocupe, só não pode ter muito borrão também, né? Mas o suficiente que você tenha, assim, um equilíbrio da linha da textura que você está fazendo, tá? Olha aqui eu já adiantei o passo dela, então eu já passei, olha, gente, a textura, e agora eu vou ensinar um pulinho do gato. Depois da textura, você vai pegar um pincel seu macio, tá? E vai dar uma demão de verniz fosco, tá, gente? O que é verniz fosco? A base d'água, não é o brilhante. É o acrílico fosco, né? Isso, verniz acrílico fosco, tá? Trincha para aplicar verniz, que a gente aqui gosta muito de fazer um trabalho mais profissional. Então a gente pega no pé dos alunos, porque os outros pincéis, eles sempre vão deixar rastro, gente. Por mais que você tenha capricho, mão leve, ele deixa, porque é característica do pincel. O ideal é que você use trinchas assim, olha, o mais macio possível. E cuide delas, viu? Porque elas são carinhas até, né, Gi? É um material que tem que ser bem cuidado. Exatamente. Então aqui... Até tem uma videoaula no nosso YouTube de como limpar os pincéis também, né? Exatamente, para ter cuidado com eles, tá? Então... A Patrícia tá perguntando aqui, Ana,
o esponjado, por exemplo, se pintarmos a caixa de outra cor que não o verde, como saberei quais as cores para o esponjado? Aí você vai ter que trabalhar a composição de harmonia de cores, tá? Depois de, vamos fazer isso? Vamos pegar as tintas da Decorfix ou a que você tiver na loja, vamos montar algumas sugestões de cores para elas, que a gente posta junto dessa live, aí fica mais fácil para você visualizar as sugestões, pode ser assim? Mas dá para fazer em tons de rosa, tons de azul, sempre no degradê. Você trabalha tom bem escuro, olha. Trabalha sempre com uma base clara e depois joga as outras tonalidades. Sempre você tem que ter assim um tom mais escuro. Então o azul mais escuro, o branco é branco. Depois um tom que seja da família do verde, aí o bege areia e o porcelana podem vir juntos, tá? Dá pra fazer isso sim. Eu até tenho, acho que uma sugestão aí, depois eu vou passar se der tempo pra gente, tá? Bom, aí eu apliquei o verniz fosco, certo? Aqui tá secando, mas tcharam, aqui ele já está sequinho. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma pátina. Uma pátina para fazer, sabe o quê? Um sombreado que é, olha, aqui na caixa dá até pra gente ver. Vou abrir, olha. Tá vendo esse sombreado aqui, ó? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Para esconder um pouco o stencil, né? E a gente fazer todos os outros passos, certo? Mas olha, aqui na placa tá dizendo, olha, você vê ela toda branca e a hora que você patina, olha a diferença. É agora que eu vou ensinar pra você. Então você vai pegar, olha, o pincel redondo, mais verde alecrim e só um pouquinho do verde oliva. Um pouquinho de água, tá? E eu venho aqui, olha, sem dó, eu aplico. Ficou até muito verde alecrim, eu vou pôr um pouco do verde oliva. Isso depois de bem seco, tá, viu, gente? Então, bem seca a textura, bem seco o verniz. O que o verniz faz aqui? Ele protege para você poder fazer a pátina com bastante segurança e não arrancar a tinta que está embaixo. Aí eu vou pegar o lencinho úmido, olha. Lembra? Eu adoro um lencinho úmido, gente. Olha que lindo que fica, olha. Então, assim você patina. E olha só que bonito, acomodou aquele excesso de branco que tinha do stencil, tá vendo? Então ele acomoda e aí você dá estética para a peça, certo? Esse é o passo a passo da parte de baixo da caixa, que depois nós vamos falar sobre os pezinhos. Olha aqui, ó, tá vendo? Então você acabou de aprender a parte de baixo, agora nós vamos para a parte de cima. Bem, a tampa... Eu já até adiantei uma parte, mas eu vou repetir aqui de novo o fundo esponjado, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu pôr tudo pra cá, porque a gente tem tempo. De novo, eu vou fazer aquele esponjado, lembra? Então, entra um pouco do verde, um pouco do bege areia e mais porcelana. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou carimbar a esponja. Se eu perceber que está muito claro, eu adiciono mais verde e mais bege. Se eu perceber que está muito escuro, eu adiciono mais porcelana. E assim eu vou fazendo, olha, o carimbado, a impressão da esponja no meu trabalho. Olha só. Então ela vai ficar exatamente assim. Olha aqui, ó. Isso, gente, é mão, tá? A minha mão vai ficar diferente da sua, que vai ficar diferente da sua colega, que vai ficar diferente de todas as pessoas. Então não tem como você controlar o efeito, mas você pode, por exemplo, olha aqui, ela ficou um pouco mais amarela. Lá na tampa ela já ficou mais esverdeada. Aí é uma questão até de você fazer pelo seu gosto, né? Optar pelo seu gosto, tá vendo? Então feito isso, beleza, bonitinho, maravilha, vamos pôr para secar de novo. Esse aqui é a tampa, tá, gente? Aquela aqui ficou mais amarela. Eu vou esverdear mais ela um pouco. Então, como eu já fiz mais por efeito do verde, eu vou querer ela mais esverdeada mesmo, tá? Então, vem aqui, olha, eu aumentei um pouco a dosagem da cor verde, certo? Para ficar aquele efeito da pátina, entendeu? Da pátina green, lembra? Pátina verde.
tudo em tons de verde, mas eu posso fazer em tons de rosa, posso fazer em tons de azul, vai depender da crominha que você gostar, tá? Olha aí que maravilha, gente, tá vendo? Olha que legal. Feito isso, secagem de novo. O pessoal disse que já vai se inspirar nessa caixa, viu? Que amou a caixa. A Cirlei Sena disse que é apaixonada pela professora Hanna. Você é muito didática, explica muito bem, com muita clareza e tranquilidade. Que bom. A Lili, nossa amiga, diz que você arrasa aí nas suas aulas. A Fátima, delícia de aula, prática, rápida, sem relação, delícia de ver. Que bom, fico feliz. Obrigada, gratidão para todas. Vocês podem ter certeza, eu fico muito feliz e satisfeita. Nós, né, Gi? Todas nós. Fazemos com muito carinho para vocês. Olha, aqui está o esponjado feito já na caixa e agora eu vou ensinar você a encaixar o relevo, fazer o relevo. Eu tenho esse stencil aqui, tá? Que é o que a gente vai usar, mas a gente vai usar essa parte de baixo do stencil. Então eu tenho que fazer o quê? O isolamento da área que eu não quero que ele apareça. Só preciso saber onde está o começo da fita crepe, achei, beleza? Vem aqui, fecha, tá? Olha lá. Pra a hora que eu for fazer a colocação, não vaze pra cá a massa, tá? Como que eu ensino, gente? Imagina esse stencil aqui, olha. Você tem exatamente esta linha aqui, olha. Opa! Esta linha vai encaixar com esta linha aqui. Só que se eu encaixar lá em cima, vaza dos lados. Então eu tenho que ter um equilíbrio, olha, a noção de avaliar que eu tenho que encaixar desse lado e desse lado e no meio, olha, ele tem que ficar mais ou menos assim, olha. Tá vendo? Estabelecer um padrão. Aí eu posso até pôr um risco aqui para eu ter uma marcação. Gi, pega para mim, por favor, aquela caneta lá. Que no fim eu pedi para você, mas eu esqueci de pôr para cá. Então, olha, o que eu faço? Para eu fazer uma marcação correta, eu pego uma caneta reto projetor e faço isso, olha. E assim, eu vou ter uma linha guia para desenvolver o meu trabalho sem eles ficarem fora do lugar na caixa toda. Porque aqui, ó, são 4 cantos, tá vendo? Aí, depois que eu peguei essa linha guia, eu vou vir aqui, olha, aplico a massinha, toma cuidado ali com a pontinha, né, para não deixar a pontinha vazar. Se vazar é só passar um pano, tá? Úmido, porque aqui tudo é base de água, né? Não deixem o stencil levantar como eu estou deixando. Olha que legal, tá vendo? Eu vou fazer de novo para você ter uma ideia de como que fica, ó. Aqui eu vou até passar um pano úmido. Aqui, ó, tirou o excesso. Olha a minha linha guia, ó. A minha linha guia. Encaixou, vocês viram, ó? Encaixou. Aí eu de novo faço a recolocação do relevo. E assim eu vou fazer, olha, na tampa, tá? Então a tampa também tem esse passo a passo, mas é tudo dentro desse padrão, tá? Olha lá, pôs, levantou pra... Ó lá, fixou, certo? E é isso que tá aqui na caixa, olha. A tampa foi feita dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? De novo, o sombreado. Lembra daquele sombreado? Então, eu vou pegar aqui, olha, um pouco do verde oliva, um pouco do verde green, mais verde green. Vem aqui, olha, já sombreia a peça. Tá vendo? Só que eu tenho que pôr bastante água, tá, gente, no pincel. E vem aqui, olha, e faz um esponjadinho com pano úmido, ó, lencinho úmido. Olha lá como ficou próximo da caixa. Entenderam como que faz? Beleza? Depois tem mais o sombreadinho que você pode ir dando, fazendo outro trabalho. Bom, fora isso, a tampa tem uma placa oval, né? Que a gente vai fazer a colocação do decopagem. Então aqui, olha, eu já fiz um fundo de porcelana só para quebrar um pouco aquele amarelecido das nossas plaquinhas de MDF. Vou rasgar o guardanapo, lembra? Esse aqui é um papel de guardanapo, é diferente do papel da OPA. A gente tem até, fala aí, Gi, a gente tem até um... Temos as lives, a vídeo aula também disponível no nosso canal do YouTube, com todas as técnicas de colagem de papel. Então tem
a primeira videoaula falando sobre as colas, já nela já tem a colagem do guardanapo. Na próxima live, na próxima videoaula já tenho a decopagem com ou papel ou slim paper. Exatamente. Bom, Então quem tem dúvida aí nas colagens, que tipo de cola utilizar, a gente aqui já dá o pulo do gato. A gente faz os testes antes, com quais colas a colagem fica melhor, te dá... É mais prático, né, Ana? Te dá menos trabalho na hora da colagem. bom, aqui, olha, enquanto a Gi falou, eu passei, olha, uma demão de cola da Acrylex. Eu gosto muito da tinta Acrylex, da marca Acrylex. Ela tem tintas e tem a cola, e essa cola é o que eu mais gosto de usar para fazer a colagem de guardanapos. Os guardanapos, geralmente, gente, eles têm 3 lâminas. A lâmina estampada e mais outras 2 lâminas que ficam atrás dele, ó. Então, eu tenho que tirar as 2 lâminas e ficar só com a terceira, que é a que eu vou colar. Então, eu venho aqui, olha, encaixo mais ou menos num padrão que eu quero, certo? E aí, olha, eu vou pegar a espátula, cadê a minha espátula? Não tá aqui. Debaixo do guardanapo. Debaixo do guardanapo, olha, eu vou pegar essa espátula e, ó, vou passar pressionando o papel, fazendo com que haja, olha, a colagem do papel sobre a superfície, certo? Aqui nas laterais eu pego uma lixinha de unha, já tiro, olha lá. A Juliana Bezerra disse que não conhecia, primeira vez aqui, já amou a sua dinâmica de ensino. Neuzinha de Colina também. Oh, meu amor, um beijo pra você. É muito bom assistir as suas lives junto comigo, assistente. É isso aí. A Gi tá se tornando uma excelente assistente, viu, gente? Olha, eu vou passar cola por cima. Ô, Juliana, o canal do YouTube é o mesmo do Facebook, é Giartes Artesanatos. Se inscreva lá no canal, curte, né? Ativa o sininho. Tem o canal da Ana Galgani também, que são os mesmos vídeos. Segue os dois lá, né? Vamos ajudar a Giartes aí se espalhar no artesanato, juntamente com a Ana. Que a gente faz um trabalho de muita qualidade, sério, gente. Não desmerecendo ninguém, mas aqui em Barretos eu falo que nós somos privilegiados de ter uma Giartes e ter as professoras que nós temos aqui na escola. Porque todas elas são muito esforçadas, gostam de fazer trabalhos diferenciados, com nível. Então venha nos conhecer quando passar essa pandemia, que eu não vejo a hora de passar essa pandemia, viu, gente? Tem nossas aulas presenciais, mas continuaremos também com as lives. Exato. E eu também dentro do meu canal do YouTube com aulas online também. Olha, gente, então aqui, olha, eu fiz a colagem, certo? Só que ainda eu preciso fazer o quê? Um trabalhinho aí de colocar um pouquinho de claro. Eu vou usar o porcelana, olha. Com pituar eu vou pegar um pouquinho do porcelana e vou, olha, esparramar um pouquinho em cima do papel mesmo, olha. Eu tiro o excesso, venho aqui, olha, esparramo para fazer o quê? Uma integração da pintura, da tinta com a colagem do guardanapo, tá vendo? Para ela ficar o quê? Bonita, estética, né? E aí você esconde, inclusive, os excessos ou as marcas de cola que possam existir sobre o papel. Tá vendo? Olha que bonito, ó. É assim que eu fiz, olha, dá pra pôr um pouquinho do bege. E assim você vai, olha, criando... A gente tem até um trabalho, inclusive tem uma aluna, Gi, que pediu pra gente fazer uma live só de reintegração de guardanapo. Bacana, Sim, vamos fazer. De repente a gente podia fazer, porque eles falaram assim que eles têm muita dificuldade em trabalhar, né, a colocação das tintas com o papel. As nossas alunas aqui todas assistindo, Gabi, beijão, Paty, Neuza, a legal. Sandra diz que não vê a hora de voltar para fazer aula com você. Que bom, fico feliz. Gente, olha, tá feita. O pessoal aqui de longe diz que não quer ficar sem as lives, tá? Porque não vai ter como fazer presencialmente, mas nós continuaremos. Com certeza. Talvez a gente mude o dia, né? Porque tem dias aqui que a gente tem aula no ateliê de manhã, à tarde e à noite. É verdade.
Gente, olha, então a Gi fala aí, eu faço aqui, porque a gente só tem mais 10 minutinhos, Gi. Então, olha, eu fiz toda a colagem e olha como que vai ficar. Exatamente, ó, tá vendo o passo a passo, certo? Aonde eu patinei aqui, olha, ficou muito verde, mas normal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da tinta branca e o porcelana e eu faço assim, olha, tiro o excesso e sombreia um pouco com o branco, olha, para dar aquela leitura do esbranquiçado na peça, do desgastado, estonado, que no conjunto, olha como fica bonito, tá vendo? Olha, eu vou pôr assim, para você ver, certo? Olha lá, tá dando para vocês verem, gente? Então, esse canto aqui, ó, que eu fiz, né? Então, toda a peça foi feita exatamente desse jeito, desse trabalho. Tá faltando um detalhe. Qual é? A plaquinha lateral, certo? A plaquinha lateral, como que a gente faz? A gente pega a cor verde alecrim com um pouquinho do, lembra? Verde alecrim com o oliva. E aqui eu fiz a mesma textura como eu fiz o passo a passo aqui do arabesco. Lembra da tampa, gente? Olha, tá vendo? Eu fiz aqui, a única coisa que é um outro stencil que eu vou mostrar para vocês, mas é o mesmo processo. Coloca o stencil aqui, passa a pasta para a modelagem, levanta, a hora que você levanta você vai ter a impressão da imagem. Só que aqui ele já está seco, porque a gente fez adiantado, né, o passo a passo. Então eu vou passar, olha, a tinta misturada, o verde alecrim, né, com o oliva, tá vendo? Certo? Eu vou dar aqui uma secada rápida. A plaquinha é essa, tá, gente? Olha. Perfeito. E aí eu venho, né? E faço, sabe o que? Pego esse pincel redondão aqui, olha. Um pouco de porcelana aguado. E eu venho aqui, olha, eu espirro, olha, espirro. Eu espirro, lembra? Aí você vem com o lencinho úmido e faz, olha, uma retirada, só para quebrar aquele efeito, fazer um efeito mais patinado, né? Quebrar um pouco do verde, olha, tá vendo? Olha, você pode até fazer um pouco assim, olha, para realçar o arabesco, né? Que foi feito dentro do passo a passo, da plaquinha, tá vendo? Olha. Seca mais um pouco. Aí é que vale o branco, quer ver? Agora eu vou pegar a tinta branca mesmo. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a brochinha e vai passar por cima, olha, eu vou fazer bem de perto, ó, a brochinha ou o pituá branco. Tira o excesso no papel, vem aqui, olha, e faz esse movimento. Então, aonde tem relevo, vai pegar a cor branca e aí você tem o destaque da impressão que fica no stencil. E é exatamente isso aqui, olha, que foi feito aqui, tá vendo? Depois passa verniz fosco, né? E aí, o que a gente faz? A colagem, tá vendo? Olha, a gente vem com a plaquinha, cola com o Super Bonder aqui, cola com o Super Bonder aqui. Inclusive, aqui a gente fez um acabamento com pérolas, não foi, Gi? Isso. Para fazer uma terminação e dar estética à obra, né? Entendeu? Então, aqui, olha, vem aqui, já tá com o verniz, certo? Olha lá, eu vou colar exatamente a plaquinha aqui. Certo? Pode colocar um cordãozinho de pérolas aí também. Fica super gracioso. Gente, o princípio é esse. Aí você vai desenvolver de acordo com o seu estilo, do que você gosta de fazer e tudo mais, tá? O pezinho são pezinhos de resina, tá vendo? Olha, a gente tem aqui eles de resina. O que a gente fez com os pezinhos? A gente pegou a cor verde alecrim, passa nele inteirinho, tá? Banha ele com verde alecrim. Certo? Olha, em cima e embaixo, tá? Aí você vem com um paninho, tira o excesso
e ele vai ficar, olha, patinado também, certo? Olha que bonito depois de seco e passado o verniz fosco. E aí, o que eu tenho que fazer? Olha, a única dica que eu costumo passar, eu vou até colar já, gente, para elas verem, né? Olha a Super Bonder. Você tá vendo que esse aqui, ele tem um ângulo. Ele tem um ângulo aqui, gente, meus dedos estão horríveis, né? Deixa eu pegar o cabo do pincel. Olha, você tem um ângulo aqui, você tem um ângulo aqui. Você tem um ângulo aqui, você tem um ângulo aqui. O que eu vou fazer? Ponho a cola aqui, certo? Olha. Mostra para elas a cola, é a Tec Bond. Olha, Tec Bond. Certo? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Alinhar exatamente o pezinho com a quina da caixa, olha. Eu alinhei bonitinho, ela é uma cola instantânea, significa que a hora que você põe, imediatamente ela já colou. E aí você tem, olha, o pezinho coladinho, bonitinho e feito assim, né, com a peça inteira pronta, olha, tá vendo? Olha que legal, gente. É isso, certo? Bom, o que mais que a gente tem aqui para falar? A lista de material já está disponível, já coloquei no início da live. Se você abriu a disposição aí certinho, né, a introdução da live, já está a lista de material. Para quem perguntou, é a pasta para modelagem, como faz o relevo. Exatamente. E a lista das cores, todo o material utilizado está aí na descrição aí da live. Qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Tem o nosso WhatsApp, 17981183664. Temos todo o material disponível. Pessoal, para curtir, compartilhar, se inscrever nos nossos canais, né, Ana? Exato. E é assim, sabe? A gente gosta do que faz, a gente ama artesanato, artes decorativas. Eu gosto de passar esse ensinamento para os meus alunos. É um trabalho conceituado, até as pessoas falam assim, é muito sério. Mas não é o meu jeito, é porque eu aprendi, tive a oportunidade de conhecer grandes mestres e através deles é o que eu passo para vocês de conhecimento, tá? Então curtam as nossas lives, curtam as nossas páginas, nosso canal do YouTube, e eu tenho um Instagram agora também, estou criando cursos online, já estou dando para alunas do Sul também, online em particular, né? Mas a gente vai, se Deus quiser, voltar, né, em sala de aula presencial para a gente estar podendo disponibilizar para vocês todos os nossos conhecimentos, tá? Então foi um prazer muito grande tê-los aqui. Espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa em cima do que a gente passou como conhecimento. Olha, os sabonetinhos, esse sabonetinho que eu falei, olha, ele está no mesmo padrão, tá? O que a gente fez? Fez uma textura com o pituá, com a pasta relevo, aplicou o stencil. A preparação do sabonete. Sim, a gente fez um primer, aí um primer a pincel. Tá? Você passa o primer a pincel em cima do sabonete, depois você pinta com essas cores aqui, olha, faz um fundo porcelana, né, faz o esponjado, entendeu? Só que aqui eu quis fazer os mais esverdeados. E aí, olha, você pode fazer um arranjo com fitinhas, lacinhos, florzinhas, porque esse estilo de caixa, né, de pátina, e até de decoração, ele combina muito bem com isso, ele é romântico, né? No nosso caso é uma pátina green, ela está dentro do estilo vintage, mas também tem uma pegada muito romântica, porque o estilo é de rosas, é uma cartela de cores. Quando eu falo até da pátina, gente, eu vou aproveitar esses 3 minutinhos que a gente tem para falar uma coisa para vocês. Pátina é sinônimo de tempo, desgaste pela ação do tempo. Então, esses trabalhos, eles fazem exatamente isso. Então, as artes decorativas, os franceses principalmente, eles vendo a realeza com seus móveis bonitos, eles pegavam seus móveis velhos e pintavam. E disso surgiu a técnica da pátina, porque é muito bonita você fazer com história, com conceito e relatar até um aspecto da pátina do tempo. Então, os amassadinhos, os desgastados, os estonados que a gente fala tanto, é para realçar exatamente a leitura de uma pátina do tempo. Então a green é legal porque é uma cartela de cores super gostosa de se fazer, né?
E aí fica a dica para vocês. Dentro, olha, a gente jogou também um espirradinho. O que a gente fez? A gente pegou o pincel, olha, assim redondo, pegou tinta branca ou a própria porcelana e fez um espirrado assim, olha, um espirradinho aqui. Você pode fazer inclusive um espirradinho aqui também, olha, em toda a peça. Pode notar, gente, que de perto ela tem, tá vendo? Os espirradinhos. Então isso tudo é uma soma, ela compõe o seu trabalho. Então a gente quis apostar num trabalho mais elaborado para você saber que isso é técnica, não é dom. Você consegue fazer com bastante qualidade, tá? Um beijo grande para todos vocês e até uma próxima. Até, Ana. Para quem não conseguiu assistir a live completa, daqui a pouquinho já está disponível nos nossos canais do YouTube. É isso aí. Muito obrigada e até semana que vem.